Ela só dançava para esquecer os problemas, mas não sabia que alguém muito poderoso estava observando. Comente de onde você está assistindo. O relógio marcava 5h15 da manhã, quando Luísa Oliveira fechou silenciosamente a porta do pequeno apartamento na periferia de São Paulo. O céu ainda estava escuro, marcado por algumas estrelas teimosas que resistiam ao amanhecer. Ela ajeitou a mochila surrada nas costas, verificou mais uma vez se o celular tinha carga suficiente para o dia e começou sua jornada. O trajeto de ônibus durava quase 2 horas. 2 horas em que Luísa aproveitava para descansar, mesmo que sentada desconfortavelmente, com a cabeça apoiada no vidro frio da janela. Ela observava a cidade acordar gradualmente, as luzes se acendendo nas janelas, os primeiros carros começando a circular, o comércio levantando suas portas metálicas. Aos 28 anos, Luísa carregava mais responsabilidades do que muitas pessoas, com o dobro de sua idade. A filha de 7 anos, Sofia, ficava com a avó durante o dia, uma senhora de saúde frágil que necessitava de remédios caros. O pai de Sofia havia desaparecido ainda durante a gravidez, deixando Luísa para enfrentar o mundo sozinha. Próxima parada, Avenida Paulista, anunciou a voz gravada do ônibus. Luísa ajeitou seu uniforme simples, calça azul escura e camisa branca com o logotipo da empresa de limpeza. Desceu do ônibus e caminhou com passos rápidos até o imponente edifício de vidro espelhado que refletia os primeiros raios de sol da manhã. O edifício Phoenix, sede de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Bom dia, seu Carlos, cumprimentou ela ao passar pela portaria. Bom dia, Luísa. Madrugueira como sempre, hein? O senhor de cabelos grisalhos retribuiu com um sorriso genuíno. Dizem que o chefão voltou ontem dos Estados Unidos. Vai ter mais trabalho por lá em cima. É, eu ouvi falar. Luísa sorriu, pegando o elevador de serviço até o último andar, onde ficava o escritório da presidência. Ao chegar, ela organizou metodicamente seus produtos de limpeza. Ligou seu pequeno fone de ouvido Bluetooth, um presente que ela havia economizado meses para comprar, e colocou sua playlist preferida. As primeiras notas de um samba suave preencheram seus ouvidos enquanto ela começava a limpar a ampla sala de reuniões vazia. O que Luísa não sabia era que naquela manhã em particular, alguém a observava. Rafael Mendonça, 35 anos, CEO da Phoenix Tecnologia, havia chegado excepcionalmente cedo. Após 5 anos dirigindo a filial americana da empresa, ele havia retornado definitivamente ao Brasil, decidido a reconectar-se com suas raízes e implementar novos projetos sociais na companhia. Sentado em sua sala privativa, Rafael verificava as câmeras de segurança do andar quando notou o movimento incomum àquela hora. Foi então que viu Luísa. Primeiro, ele observou sua eficiência, a forma metódica como organizava cada coisa. Depois, notou que ela começou a se mover de forma diferente. Um passo suave aqui, um giro discreto ali, enquanto passava o pano nas enormes janelas de vidro. Ela estava dançando, percebeu ele, completamente absorta em sua própria música, alheia ao mundo exterior. Rafael não conseguiu conter um sorriso. Havia algo profundamente autêntico naquela mulher que dançava como se ninguém estivesse vendo, porque realmente acreditava que ninguém estava. Os movimentos dela eram graciosos e naturais, cheios de uma alegria que contrastava com o ambiente corporativo frio ao seu redor. Por um momento, ele sentiu-se quase como um intruso, observando algo que não deveria, mas não conseguia desviar o olhar. Em meio às planilhas, relatórios e à pressão constante de liderar uma empresa com mais de 1000 funcionários, aquela cena simples e honesta o tocou de uma forma inesperada. "Quem é você?", murmurou para si mesmo, inclinando-se para a tela. As semanas seguintes seguiram seu curso normal para Luísa. Acordar antes do sol, preparar o café da manhã para Sofia e sua mãe, pegar o ônibus lotado, trabalhar até o meio da tarde e então fazer faxinas extras em casas de família para complementar a renda. A rotina era exaustiva, mas ela mantinha o sorriso no rosto, especialmente nos momentos em que dançava sozinha nos escritórios vazios do último andar. O que ela não imaginava era que suas danças matinais haviam se tornado parte da rotina de outra pessoa. Rafael passou a chegar cada vez mais cedo ao escritório. Ele dizia a si mesmo que era para adiantar o trabalho,
para adaptar-se ao fuso horário brasileiro novamente, para revisar relatórios com calma antes da agitação do dia. Mas a verdade era que ele esperava aqueles breves minutos observando a diarista desconhecida que trazia um raio de autenticidade para seu mundo corporativo. Naquela manhã de quarta-feira, enquanto Luísa limpava as estantes de sua biblioteca privativa, Rafael decidiu que era hora de conhecê-la pessoalmente. Ajeitou o terno impecavelmente cortado, passou a mão pelos cabelos escuros e bem aparados e pegou alguns documentos como desculpa. O corredor estava silencioso quando ele se aproximou da porta aberta. A música que vinha dos fones de Luísa era baixa o suficiente para que ele pudesse ouvir. Um clássico de Maria Bethânia. Ela cantarolava suavemente, enquanto organizava os livros de direito e economia que ele raramente consultava. "Bom dia", disse Rafael, em voz calma para não assustá-la. Mesmo assim, Luísa deu um pequeno salto, quase derrubando um pesado volume de capa dura. Ela rapidamente removeu os fones dos ouvidos e seu rosto assumiu uma expressão de constrangimento. "Desculpe, senhor, eu não sabia que havia alguém... Normalmente não tem ninguém aqui nesse horário", ela explicou apressadamente, ajeitando o uniforme. "Não se preocupe", Rafael sorriu, tentando deixá-la à vontade. "Estou chegando mais cedo desde que voltei dos Estados Unidos. O nome é Rafael." "Eu sei quem o senhor é", respondeu Luísa ainda desconfortável. "Sou Luísa, da equipe de limpeza. Eu já estava terminando aqui. Vou para outra sala para não incomodar." "Você não está incomodando", ele assegurou, apoiando-se levemente na mesa de mogno. "Na verdade, tenho notado seu trabalho. Este andar nunca esteve tão bem cuidado." Luísa pareceu surpresa com o elogio, um rubor leve colorindo suas bochechas morenas. "Obrigada, senhor. Eu faço o meu melhor." Rafael observou-a com mais atenção agora. De perto, podia ver as pequenas marcas de expressão ao redor dos olhos castanhos, sinais de alguém que sorria com frequência, apesar das dificuldades que certamente enfrentava. Havia uma dignidade em sua postura, mesmo vestindo o uniforme simples da empresa terceirizada. "Que música estava ouvindo?", perguntou ele, genuinamente interessado. A pergunta pareceu desconcertá-la ainda mais. "Ah, é só MPB antiga. Maria Bethânia. Explode coração." "Minha mãe adorava essa música", comentou ele, surpreendendo-a com seu conhecimento. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Eram duas pessoas ocupando o mesmo espaço físico, mas vindas de mundos tão distantes que quase pareciam habitar realidades diferentes. O relógio de parede marcava 6h45 da manhã. "Tenho que continuar meu trabalho", disse Luísa finalmente, recolhendo seus produtos de limpeza. "Com licença, senhor." "Rafael", ele corrigiu suavemente. "Pode me chamar de Rafael." Ela assentiu, sem realmente concordar, e saiu da biblioteca com passos rápidos. Voltando para sua sala, Rafael sentiu-se estranhamente frustrado. A interação não havia sido como ele imaginara. Na verdade, ele nem sabia o que havia imaginado. Por que estava tão interessado em uma funcionária da limpeza? O que esperava dessa conversa? Naquela tarde, durante uma reunião com os diretores, Rafael se pegou distraído, sua mente voltando ao breve encontro da manhã. Enquanto o diretor financeiro apresentava os resultados do último trimestre, ele pensava na música de Maria Bethânia e na expressão de Luísa quando a surpreendera. O que Rafael não sabia era que, do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no bairro de Itaquera, Luísa também repassava o encontro em sua mente, enquanto preparava o jantar simples para sua família. "Mãe, tá ouvindo?" A voz de Sofia trouxe Luísa de volta à realidade. "Desculpa, filha." "O que você estava dizendo?" "Que a professora pediu para levar material reciclável para fazer um projeto amanhã. Tem alguma coisa que a gente pode usar?" Luísa olhou em volta, procurando algo que pudesse servir para o projeto escolar da filha. A preocupação com o material escolar era apenas uma das muitas que ocupavam sua mente, junto com o aluguel atrasado e os remédios da mãe que precisavam ser comprados na próxima semana. E agora, inexplicavelmente, a lembrança de um par de olhos azuis que a haviam observado com uma curiosidade que ela não conseguia compreender. O céu de São Paulo amanheceu cinzento naquela sexta-feira, com nuvens pesadas que prometiam uma forte chuva. Luísa olhou pela janela do ônibus com preocupação,
Havia esquecido o guarda-chuva em casa na pressa para não perder a condução. A previsão do tempo anunciava tempestade para o final da tarde, justamente quando ela estaria indo para sua faxina extra na casa dos Almeida, no Morumbi. Ao chegar ao edifício Fênix, ela notou uma agitação incomum. Funcionários arrumados impecavelmente entravam apressados, carregando pastas e notebooks. "O que está acontecendo hoje, seu Carlos?" perguntou ao porteiro enquanto assinava o livro de presença. "Reunião com investidores internacionais", explicou ele. "O andar da presidência vai estar movimentado. Cuidado para não atrapalhar, Luísa." Ela assentiu, sentindo um frio na barriga. Desde o encontro com Rafael há 2 semanas, ela havia mudado sua rotina, limpando os outros andares primeiro e deixando o andar da presidência para quando tinha certeza que ele já estaria em reuniões. A estratégia havia funcionado. Não o encontrara novamente. Ao chegar ao seu armário na área de serviço, Luísa percebeu que algo estava errado. A supervisora da equipe de limpeza a aguardava com expressão séria. "Luísa, preciso que você fique até mais tarde hoje", anunciou sem rodeios. "A Marlene ligou dizendo que está doente e não vai poder vir para o turno da tarde. Precisamos que alguém apoie o coffee break da reunião de investidores e depois organize tudo. Vou acertar as horas extras com você." O coração de Luísa apertou. A faxina na casa dos Almeida pagava quase metade do valor do aluguel. "Márcia, eu não posso. Tenho outro compromisso de trabalho às 5, explicou tentando manter a calma. "Sinto muito, mas não tenho mais ninguém disponível. É uma reunião muito importante." A supervisora foi inflexível. "Se você não puder, vou ter que registrar como recusa de serviço." Luísa conhecia bem o significado daquelas palavras, uma advertência formal que poderia custar seu emprego. Com o mercado como estava, não podia se dar ao luxo de perder aquela vaga. "Tudo bem", cedeu finalmente. "Vou só ligar para avisar que não poderei ir a outra faxina." Durante toda a manhã, enquanto limpava as salas de reunião e arrumava a copa, Luísa tentou contatar a família Almeida. Ninguém atendia. Ela deixou mensagens explicando a emergência, mas seu estômago se contraía de ansiedade. Não era a primeira vez que precisava cancelar. Sofia havia ficado doente no mês anterior, e a patroa deixara claro que não toleraria mais faltas. Às 3 da tarde, o céu de São Paulo desabou em uma tempestade feroz. Relâmpagos cortavam o horizonte e o barulho da chuva contra as enormes janelas do edifício criava uma percussão constante. Luísa organizava discretamente as bandejas com petit fours e canapés quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem da senhora Almeida. "Luísa, estou extremamente decepcionada com seu cancelamento de última hora. Como já havíamos conversado sobre sua falta de comprometimento, não precisará mais de nossos serviços. Passarei na agência para buscar suas chaves." Ela sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Aquele trabalho representava R$ 800 mensais, o dinheiro que garantia o aluguel em dia. Respirou fundo, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Não podia se dar ao luxo de chorar ali, no meio do seu expediente, com dezenas de executivos circulando ao seu redor. Um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem, distraindo-a momentaneamente. Ela guardou o celular no bolso do uniforme e voltou a arrumar as bandejas, os movimentos automáticos, enquanto sua mente fervilhava, calculando como compensaria aquela perda. A reunião com os investidores estrangeiros se estendeu até às 7 da noite. Quando finalmente terminou, a tempestade havia se intensificado ainda mais. São Paulo estava alagada, o transporte público em caos, e Luísa observava, desolada, as notícias pelo celular enquanto organizava a sala de reuniões. "Parece que a cidade inteira parou", comentou uma voz familiar atrás dela. Luísa virou-se rapidamente. Rafael Mendonça estava parado à porta, o paletó do terno pendurado no braço, a gravata ligeiramente frouxa. Ele parecia cansado, mas ainda assim mantinha a postura elegante que o cargo exigia. "Sim, senhor", respondeu ela, voltando a empilhar os copos usados. "As notícias dizem que várias linhas de ônibus estão suspensas por causa dos alagamentos." Rafael aproximou-se da janela, observando a chuva implacável. A noite já havia caído, e as luzes da cidade criavam reflexos difusos nas poças que se formavam nas ruas. "Como vai voltar para casa?" perguntou, virando-se para Luísa.
A pergunta a pegou de surpresa. Não esperava que o CEO da empresa se preocupasse com o trajeto de uma diarista. Vou tentar pegar um ônibus se estiverem circulando, respondeu com honestidade. Moro na Zona Leste. Rafael franziu o senho, claramente preocupado. Com essa chuva? Impossível. As vias da Zona Leste são sempre as primeiras a alagar, ele argumentou, consultando seu próprio celular. Os aplicativos de transporte estão com preços absurdos e tempos de espera de mais de 1 hora. Luísa não respondeu. O que poderia dizer? Que não tinha escolha? Que sua mãe e filha a esperavam? Que a preocupação dele, embora gentil, não mudava sua realidade? Terminei aqui, com licença, disse finalmente, recolhendo os últimos itens. Espere, pediu Rafael quando ela se dirigia à porta. Estou com meu carro na garagem. Posso dar uma carona até sua casa. Luísa congelou, encarando-o com surpresa. Isso não é necessário, senhor. Não quero incomodar. Rafael, ele corrigiu novamente, um leve sorriso nos lábios. E não é incômodo. Seria irresponsável da minha parte deixar uma funcionária enfrentar essa tempestade sozinha quando posso ajudar. Luísa hesitou. A oferta era tentadora. Chegar em casa rapidamente, sem se molhar, sem enfrentar ônibus lotados ou ruas alagadas. Mas algo dentro dela resistia. A distância entre eles não era apenas geográfica, era social, econômica, cultural. Vamos, insistiu ele, pegando seu casaco. Prometo que sou um motorista seguro. Um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem novamente, como se fosse um sinal do universo. Luísa pensou em Sofia, esperando-a para jantar, e em sua mãe, que ficaria preocupada se ela se atrasasse muito. Tudo bem, concordou finalmente. Obrigada pela oferta. O carro de Rafael era exatamente como Luísa imaginaria. Um sedã alemão de luxo, com interior de couro e aquele aroma característico de carro novo, mesmo que provavelmente não fosse tão novo assim. Ela sentou-se desconfortavelmente no banco do passageiro, segurando a mochila surrada no colo, como se fosse um escudo. Pode colocar no banco de trás, sugeriu ele, percebendo seu desconforto. Ela assim o fez, ainda sentindo-se como uma intrusa naquele espaço que claramente não pertencia ao seu mundo. Qual o endereço? Perguntou Rafael, ligando o carro. Conjunto habitacional José Bonifácio, em Itaquera, respondeu ela, observando-o disfarçadamente para ver sua reação. Se Rafael se surpreendeu com a distância ou a localização, não demonstrou. Ele simplesmente digitou o endereço no sistema de navegação do veículo e manobrou para fora da garagem subterrânea do edifício. As ruas do centro estavam congestionadas, mesmo àquela hora da noite. A chuva continuava implacável, criando uma cortina d'água que os limpadores de para-brisa mal conseguiam afastar. Por alguns minutos viajaram em silêncio, apenas o som da chuva e da música ambiente preenchendo o espaço entre eles. Trabalha na Phoenix há quanto tempo? Perguntou Rafael finalmente, quando pararam em um semáforo. 2 anos, respondeu Luísa. Antes trabalhava em uma empresa menor, mas fechou durante a pandemia. Rafael assentiu. E gosta do trabalho? A pergunta era simples, mas a resposta não. Gostar? O trabalho pagava suas contas, era relativamente estável, tinha carteira assinada. Mas gostar? É um bom emprego, respondeu diplomaticamente. A empresa trata bem os funcionários, mesmo os terceirizados. Mas não é o que você sonhava fazer, concluiu ele, surpreendendo-a com sua percepção. Luísa virou-se para a janela, observando as luzes da cidade distorcidas pela água no vidro. Quem realiza todos os sonhos? Filosofou. Quais eram os seus? Insistiu ele, genuinamente interessado. Por alguma razão, talvez o cansaço, talvez a intimidade forçada daquele espaço fechado em meio à tempestade, Luísa se viu respondendo com honestidade. Queria ser professora de dança, dança afro-brasileira para ser específica. Cheguei a fazer 2 anos de faculdade de dança, mas ela fez uma pausa. A vida aconteceu. Rafael lançou-lhe um olhar rápido antes de voltar a se concentrar na estrada alagada. Você tem talento. Eu vi. Luísa sentiu o rosto esquentar. Do que está falando? Eu vi você dançando enquanto limpava, admitiu ele. Algumas manhãs pelas câmeras de segurança do escritório. Um silêncio constrangedor preencheu o carro. Luísa sentiu uma mistura de vergonha e indignação. Isso é invasão de privacidade, murmurou finalmente.
Não era minha intenção, defendeu-se ele. Cheguei cedo e estava verificando as câmeras quando notei movimento. Vi você dançando e... Bem, fiquei impressionado. Há uma alegria autêntica no seu movimento que é... rara. Luísa não sabia como reagir àquele elogio inesperado. Uma parte dela queria se sentir lisonjeada. Outra parte se sentia vulnerável por ter sido observada em um momento que considerava privado. É só um hábito, desconversou. Ajuda a passar o tempo. O tráfego fluía lentamente enquanto avançavam para a zona leste da cidade. Rafael parecia confortável dirigindo pelas ruas que ficavam cada vez mais simples à medida que se afastavam do centro. A arquitetura mudava, os prédios luxuosos dando lugar a construções mais modestas, depois a casas simples, algumas sem reboco, até chegarem às regiões mais periféricas. Pode virar à direita no próximo cruzamento, indicou Luísa. O GPS sempre erra essa parte. Ela observou o perfil de Rafael enquanto ele dirigia, concentrado. O que estaria pensando ao conhecer essa realidade tão diferente da sua? Sentiria pena? Desprezo? Ou simplesmente indiferença educada? Trabalhou muito tempo nos Estados Unidos? Perguntou, tentando preencher o silêncio. 5 anos, respondeu ele. Boston, principalmente. Mas viajava bastante e conheci quase todos os estados. E por que voltou? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. Parecia pessoal demais. Rafael não pareceu se importar. Porque o Brasil é meu lugar, respondeu simplesmente. E porque quero fazer diferença aqui. A empresa precisa de um novo direcionamento. Algo na forma como ele disse isso chamou a atenção de Luísa. Havia uma determinação em sua voz, uma convicção que não combinava com a imagem que ela fazia de executivos focados apenas em lucros. Que tipo de direcionamento? Perguntou genuinamente curiosa. Rafael sorriu, como se estivesse feliz com a pergunta. Acredito que empresas do porte da Phoenix têm responsabilidade com as comunidades onde atuam. Quero implementar programas sociais significativos, bolsas de estudo, capacitação profissional em áreas carentes. É aqui, interrompeu Luísa, indicando um conjunto de prédios populares. Pode parar em frente ao bloco 3. Rafael estacionou o carro. A chuva havia diminuído, mas ainda caía constante. Ele fez menção de sair para abrir a porta para ela, mas Luísa foi mais rápida. Obrigada pela carona, disse formalmente, pegando sua mochila no banco traseiro. Foi muito gentil da sua parte. Antes que pudesse sair, Rafael a deteve com uma pergunta. Luísa, estamos iniciando um projeto piloto de bolsas de estudo para funcionários. Teria interesse? Ela o encarou incerta se aquilo era real ou apenas cordialidade vazia. Que tipo de bolsa? Para terminar sua faculdade de dança, respondeu ele com naturalidade. Ou qualquer curso que escolher. A empresa pagaria integralmente. Luísa sentiu-se momentaneamente sem palavras. A oferta era tentadora demais para ser verdadeira. Por que está me oferecendo isso? Rafael a observou por um momento, seus olhos azuis refletindo a luz fraca dos postes da rua. Porque talentos não deveriam ser desperdiçados por falta de oportunidade. Pense no assunto, sim? Segunda-feira podemos conversar melhor. Luísa assentiu, confusa demais para responder adequadamente. Saiu do carro e correu para o abrigo do pequeno hall de entrada, virando-se uma última vez para acenar em agradecimento. Rafael esperou até vê-la entrar no prédio antes de partir. Ao subir as escadas até o 3º andar onde ficava seu apartamento, Luísa tentava processar tudo o que havia acontecido naquele dia. A perda do trabalho na casa dos Almeida, a tempestade, a carona inesperada e agora essa oferta que poderia mudar sua vida. Seria real, ou apenas um gesto de caridade momentânea que seria esquecido na segunda-feira. E mesmo que fosse real, o que significava? Por que o CEO de uma grande empresa se interessaria pelo futuro de uma diarista? Ao abrir a porta de casa e ver o sorriso de Sofia correndo para abraçá-la, Luísa decidiu que pensaria nisso depois. Por ora, estava feliz por estar em casa, seca e segura, com as pessoas que mais amava no mundo. O que ela não imaginava era que, enquanto dirigia de volta para seu apartamento de cobertura em Pinheiros, Rafael Mendonça também refletia sobre o encontro, com pensamentos igualmente confusos sobre o que acabara de acontecer e o que faria a seguir. A segunda-feira chegou com o céu limpo, como se a tempestade de sexta-feira nunca tivesse acontecido.
Mas para Luísa, algo havia mudado fundamentalmente. Durante todo o final de semana, ela havia pensado na oferta de Rafael, pesando possibilidades, sonhando e depois refreando esses sonhos com sua habitual dose de pragmatismo. Mãe, você está no mundo da lua de novo, observou Sofia enquanto tomavam café da manhã. Luísa sorriu para a filha. Com seus 7 anos, Sofia já mostrava uma percepção aguda das emoções alheias. Estou pensando em algumas mudanças, filha. Coisas boas, eu espero. E que tipo de mudanças? Perguntou a menina curiosa, ajeitando a fita colorida que prendia seus cabelos cacheados. Luísa hesitou. Não queria criar expectativas que talvez não pudesse cumprir. Talvez eu volte a estudar, respondeu finalmente. Lembra que eu te contei que já fui para a faculdade uma vez? Os olhos de Sofia se iluminaram. Você vai ser professora? A tia Denise disse que você dança muito bem. É uma possibilidade, admitiu Luísa, surpreendendo-se com o quanto aquela ideia ainda a emocionava. Dona Celina, sua mãe, que ouvia a conversa em silêncio, sorriu com aprovação. Apesar da saúde frágil, a senhora mantinha o espírito forte. Sempre disse que você devia terminar os estudos, comentou ela. Nunca é tarde. Fortalecida pelo apoio da família, Luísa tomou sua decisão. Aceitaria a oferta de Rafael se ela fosse realmente séria. Não por ele, não como favor ou caridade, mas por si mesma e por Sofia. Para mostrar à filha que sonhos podiam ser resgatados, que não havia vergonha em recomeçar. Ao chegar ao edifício Phoenix naquela manhã, Luísa sentiu-se estranhamente nervosa. Sua rotina, tão previsível até então, parecia prestes a mudar drasticamente. Ela realizou suas tarefas habituais, mas com a mente inquieta, antecipando o momento em que encontraria Rafael novamente. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperava. Quando entrou na biblioteca para limpar, encontrou-o já lá, aparentemente absorto em alguns documentos. Bom dia, ela cumprimentou hesitante. Rafael levantou a cabeça e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Luísa, bom dia. Estava esperando conversar com você. Já sobre a bolsa de estudos? Perguntou ela diretamente, decidida a não prolongar a incerteza. Sim, confirmou ele, indicando a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Gostaria de discutir os detalhes, se você tiver interesse. Luísa colocou os produtos de limpeza de lado e sentou-se, mantendo a postura ereta, as mãos juntas sobre o colo. É um programa novo, explicou Rafael. Estamos chamando de Phoenix Renasce. A ideia é oferecer oportunidades educacionais para funcionários com potencial, independentemente de sua posição atual na empresa. Ele empurrou uma pasta na direção dela. Dentro, havia documentos detalhando o programa, requisitos, benefícios, compromissos. Cobre a mensalidade integralmente, mais uma ajuda de custo para transporte e materiais, continuou ele. Em troca, pedimos apenas um bom desempenho acadêmico e um compromisso de permanecer na empresa por pelo menos 1 ano após a conclusão do curso. Luísa folheou os documentos, ainda desconfiada de que havia algum detalhe oculto, alguma armadilha que não estava vendo. Por que eu? Perguntou finalmente, encarando-o. Deve haver centenas de funcionários mais qualificados, com mais tempo de casa. Rafael a observou por um momento antes de responder. O programa é baseado em potencial, não em hierarquia, explicou. E vi algo em você, uma paixão pela dança que transcende as circunstâncias. Isso é raro, Luísa. Pessoas com essa capacidade de encontrar alegria, mesmo nas situações mais adversas, têm uma força que poucos possuem. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Além disso, acredito que sua história poderia inspirar outros funcionários. Mostrar que a Phoenix está realmente comprometida com o desenvolvimento humano, não apenas com lucros. Luísa ponderou suas palavras. Havia sinceridade nelas, mas também algo mais, um interesse que ela não conseguia decifrar completamente. O curso de dança na faculdade onde eu estudava é integral, disse ela, testando a solidez da oferta. Não poderia continuar trabalhando em período integral. O programa prevê redução de jornada com manutenção do salário para casos assim, respondeu Rafael prontamente. Tudo está detalhado no documento. Luísa sentiu uma onda de emoção que mal conseguia conter. Era real. A oportunidade que havia abandonado anos atrás, quando descobriu a gravidez de Sofia,
estava novamente ao seu alcance. Posso pensar um pouco mais? Pediu, sentindo-se subitamente vulnerável. Preciso organizar algumas coisas. Entender como funcionaria com minha filha, minha mãe. Você tem uma filha? Perguntou Rafael, genuinamente surpreso. Sofia, 7 anos, respondeu Luísa, com um sorriso automático, como sempre acontecia quando falava da filha. E minha mãe mora conosco. Ela me ajuda com Sofia, mas tem problemas de saúde. Ela parou, percebendo que estava compartilhando detalhes pessoais demais. Desculpe, isso não é relevante para a decisão profissional. Pelo contrário, discordou Rafael suavemente. É extremamente relevante entender as responsabilidades que você tem. O programa pode incluir auxílio creche, se necessário. Luísa o encarou, ainda desconfiada de tanta generosidade. Por que está fazendo isso? Realmente. Rafael recostou-se na cadeira considerando a pergunta. Quando respondeu, sua voz tinha um tom diferente, mais pessoal. Quando voltei dos Estados Unidos, prometi a mim mesmo que a Phoenix seria mais do que apenas uma empresa lucrativa. Queria criar algo com propósito, que realmente fizesse diferença na vida das pessoas. Ele fez uma pausa. E, sendo honesto, você me inspirou. Eu? Luísa não conseguiu esconder a surpresa. Vi alguém com um talento natural sendo desperdiçado por falta de oportunidade. Isso me fez perceber quantos outros talentos podem estar escondidos na empresa, apenas esperando uma chance. Luísa assentiu lentamente, começando a entender. Não era sobre ela especificamente. Ela era apenas o catalisador de algo maior que Rafael queria implementar. Vou aceitar, decidiu finalmente. E prometo que não vai se arrepender. Tenho certeza que não, sorriu Rafael, estendendo a mão para selar o acordo. Quando seus dedos se tocaram no aperto de mão, uma corrente invisível pareceu passar entre eles. Por um breve momento, não eram CEO e diarista, mas apenas duas pessoas conectadas por algo que nenhum dos dois compreendia completamente. Os 3 meses seguintes passaram como um turbilhão para Luísa. Sua vida, antes tão rigidamente estruturada, transformou-se completamente. As manhãs agora eram dedicadas às aulas na Faculdade de Artes do Corpo, onde retomou o curso de dança, sendo aceita no 3º semestre após uma avaliação de competências que reconheceu seu talento natural e a formação técnica que havia adquirido anos antes. Às tardes, ela continuava na Phoenix, não mais como diarista, mas como aprendiz no recém-criado Departamento de Cultura e Bem-Estar, ajudando a organizar atividades culturais para os funcionários. A mudança de função veio com um aumento salarial que resolveu sua situação financeira precária, permitindo que ela pudesse pagar uma cuidadora para ficar com sua mãe durante as manhãs. "Mamãe, você parece diferente", comentou Sofia uma noite, enquanto faziam juntas o dever de casa da menina. "Diferente como?", perguntou Luísa, curiosa sobre a percepção da filha. "Mais feliz", respondeu Sofia simplesmente. "Seus olhos brilham mais." Luísa sorriu, tocada pela observação. Era verdade. Sentia-se mais leve, mais viva, mais conectada com sua essência. Redescobrir a dança não mais como um hobby furtivo durante suas tarefas de limpeza, mas como um estudo sério, era como reencontrar uma parte perdida de si mesma. Naquela semana específica, sua agenda estava particularmente agitada. O Departamento de Cultura e Bem-Estar estava organizando o primeiro Festival Cultural da Phoenix, um evento que reuniria apresentações artísticas dos próprios funcionários. E Luísa, para sua surpresa, havia sido convidada a apresentar uma coreografia de dança afro-brasileira. "Você tem o talento e a formação técnica", argumentou Débora, sua supervisora, quando Luísa tentou recusar por insegurança. "Além disso, sua história é exatamente o que queremos mostrar, como a empresa está investindo em seus talentos internos." No estúdio de dança da faculdade, Luísa praticava incansavelmente. A coreografia que havia criado mesclava elementos da dança dos orixás com movimentos contemporâneos, contando a história de uma mulher que encontra sua força interior através da conexão com suas raízes ancestrais. "Seus movimentos transmitem muita emoção", comentou sua professora Yara, uma renomada coreógrafa. "Mas você ainda está se contendo em alguns momentos. Precisa se entregar completamente." Luísa assentiu, consciente de que ainda carregava traços de insegurança. Anos sobrevivendo em um sistema
que constantemente desvalorizava seu trabalho e seus sonhos, haviam deixado marcas que não desapareceriam da noite para o dia. Naquela tarde, ao chegar a Phoenix, foi informada de que Rafael queria vê-la. Era a primeira vez que se encontrariam formalmente desde que ela aceitara a bolsa de estudos. Embora trabalhassem no mesmo prédio, seus caminhos raramente se cruzavam. Ele no mundo das altas finanças e estratégias corporativas, ela descobrindo um novo universo de possibilidades no departamento cultural. Entre, por favor. A voz dele soou quando ela bateu levemente na porta de sua sala. Rafael estava de pé junto à janela, observando a vista panorâmica de São Paulo. Virou-se quando ela entrou e Luísa notou um brilho de surpresa em seus olhos. Você está diferente, comentou ele com um sorriso. Luísa sorriu lembrando do comentário similar de Sofia. Era verdade que sua aparência havia mudado. Agora usava os cabelos crespos soltos, em vez do coque apertado dos tempos de diarista. Suas roupas, embora ainda simples, tinham mais cor e personalidade. Mas a maior mudança estava em sua postura, mais ereta, mais confiante. Ouvi boas coisas sobre seu trabalho no departamento cultural, continuou Rafael, indicando que ela se sentasse. Débora diz que suas ideias para o festival são inovadoras. Estou apenas tentando retribuir a oportunidade, respondeu Luísa, sentando-se com a postura que anos de treinamento de dança haviam moldado. O festival será uma chance de mostrar que arte e negócios podem coexistir harmoniosamente. Rafael assentiu, parecendo genuinamente interessado. E como estão os estudos? Intensos, mas maravilhosos, respondeu ela com sinceridade. Estou reaprendendo muito do que já sabia, mas com uma nova perspectiva. E Sofia está adorando ter uma mãe dançarina, como ela diz. A menção da filha trouxe um sorriso automático ao rosto de Luísa. Sofia havia se adaptado surpreendentemente bem às mudanças na rotina familiar, talvez porque via a mãe mais feliz e realizada. Na verdade, continuou Rafael, queria falar sobre o festival. Soube que você vai se apresentar. Luísa sentiu as bochechas esquentarem levemente. Sim, Débora insistiu. Acho que ela quer usar minha história como exemplo do programa de bolsas. E você está confortável com isso? Perguntou ele com genuína preocupação. Ser, de certa forma, o rosto do programa? A pergunta a pegou de surpresa. Não havia pensado nisso nesses termos. Acho que sim, respondeu após um momento de reflexão. Se minha experiência puder inspirar outros a buscar suas paixões, por que não? Rafael sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta. Excelente, porque gostaria de convidar alguns investidores sociais para o evento. Pessoas que poderiam ajudar a expandir o programa para além da Phoenix. Luísa sentiu uma onda de responsabilidade pesar sobre seus ombros. Não seria apenas uma apresentação para os colegas de trabalho, mas uma demonstração para pessoas que poderiam decidir o futuro do programa que havia mudado sua vida. Sem pressão, claro, acrescentou Rafael, notando sua expressão. Apenas seja você mesma, é isso que impressiona. Algo na forma como ele disse a última frase fez Luísa encará-lo com mais atenção. Havia uma admiração em seus olhos que ia além do profissional. Tenho ensaiado bastante, disse ela, desviando o olhar. Espero fazer jus à confiança de todos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Era estranho como, apesar das diferenças sociais, havia uma facilidade na comunicação, como se partilhassem alguma linguagem comum que transcendia as barreiras de classe e educação. Há algo mais que eu possa fazer para ajudar? Perguntou Rafael finalmente. O programa tem atendido todas as suas necessidades? Luísa pensou na transformação de sua vida nos últimos meses. O programa não apenas havia lhe dado acesso à educação, mas também a um novo trabalho, um salário digno e a possibilidade de proporcionar um futuro melhor para Sofia. Tem sido perfeito, respondeu com sinceridade. Às vezes ainda me pergunto por que fui escolhida entre tantas pessoas. Rafael a observou por um momento antes de responder. Algumas pessoas têm uma luz especial, Luísa. Você é uma delas. Infelizmente, nosso sistema muitas vezes não sabe reconhecer esse brilho quando vem de determinados lugares. Ele fez uma pausa. O que estamos fazendo é apenas corrigir uma injustiça, dando oportunidades iguais para talentos desiguais. Você realmente acredita nisso? Perguntou ela, surpreendida pela sinceridade em suas palavras.
Que o talento é mais importante que o background social? Acredito, confirmou ele. E estou disposto a colocar o dinheiro e a reputação da Phoenix nisso. Luísa assentiu, tocada por sua convicção. Era raro encontrar executivos que realmente se preocupavam com justiça social além do discurso de marketing. Obrigada, disse simplesmente, por confiar em mim. O mérito é todo seu, respondeu ele. Estou apenas observando você brilhar. Ao sair da sala de Rafael, Luísa sentiu uma estranha mistura de emoções. Gratidão, certamente. Admiração por seu compromisso social. Mas havia algo mais. Algo que ela não estava pronta para nomear. Uma conexão que ia além do profissional, mas que ambos, tacitamente, mantinham dentro dos limites seguros da relação entre uma funcionária e seu benfeitor. Na manhã do festival, Luísa acordou com o coração acelerado. Era o dia que marcaria oficialmente sua transformação pública. De diarista invisível a artista reconhecida. Sua mãe ajudou a arrumar seu cabelo, adornando-o com pequenas contas coloridas que remetiam à tradição afro-brasileira que ela honraria em sua dança. Você está linda, minha filha, disse Dona Celina com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso. Luísa abraçou a mãe, sentindo a força de gerações em seus braços. Seu pai, falecido há 10 anos, havia sido quem primeiro notara seu talento para a dança, levando-a a apresentações de grupos folclóricos quando criança. Sofia vai com você? Perguntou Dona Celina. Sim, Débora garantiu que ela pode assistir. Na primeira fila, sorriu Luísa, imaginando o rostinho orgulhoso da filha. O que ela não sabia era que enquanto se preparava em seu pequeno apartamento em Itaquera, em um luxuoso apartamento em Pinheiros, Rafael Mendonça também se arrumava com um cuidado especial, verificando repetidamente a lista de convidados VIP e ensaiando mentalmente o discurso que faria para apresentar o programa de bolsas de estudo e a extraordinária mulher que havia se tornado seu símbolo. O auditório da Phoenix estava quase irreconhecível. O espaço normalmente austero, usado para reuniões de acionistas e apresentações corporativas, havia se transformado em um ambiente vibrante e acolhedor. Painéis artísticos criados pelos próprios funcionários decoravam as paredes. Luzes coloridas davam um ar festivo ao ambiente. E no palco, um cenário minimalista aguardava os artistas da noite. Nos bastidores, Luísa ajustava seu figurino. Uma saia rodada em tons de azul e dourado, inspirada nas vestimentas de Iemanjá, e uma blusa branca simples que destacava a beleza natural de seus ombros e braços, tonificados pelos meses de treinamento intensivo. Seu cabelo, adornado com as contas coloridas que sua mãe havia colocado, emoldurava seu rosto, onde uma maquiagem leve realçava seus traços. Você está linda, mãe, exclamou Sofia, que havia acabado de chegar com Dona Celina, conduzidas por Débora. Luísa se abaixou para abraçar a filha, tomando cuidado para não amassar o vestido especial que a menina usava, um presente de sua supervisora para a ocasião. Nervosa? Perguntou Débora, ajustando um detalhe da roupa de Luísa. Um pouco, admitiu ela, mas mais ansiosa que nervosa. Quero mostrar o que aprendi, o que sinto. A plateia começava a se acomodar. Funcionários de diversos departamentos da Phoenix, alguns com suas famílias, ocupavam os assentos. Na primeira fileira, um grupo distinto de pessoas em trajes formais conversava em voz baixa, os investidores sociais que Rafael havia mencionado. E então, ela o viu. Rafael entrou no auditório usando um terno azul marinho impecavelmente cortado, conversando animadamente com um grupo de executivos. Havia uma energia em seus movimentos, um brilho em seu olhar que transmitia orgulho genuíno pelo evento que havia ajudado a criar. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram através da cortina entreaberta. Rafael sorriu e fez um pequeno gesto de encorajamento. Luísa sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço, uma reação que já não podia mais atribuir apenas ao nervosismo da apresentação. 5 minutos para começarmos, anunciou o diretor de palco. Luísa respirou fundo, centrando-se. Esta noite não era apenas sobre ela, ou mesmo sobre o programa de bolsas. Era sobre mostrar que a arte tinha o poder de transformar vidas, de construir pontes entre mundos que raramente se encontravam. O evento começou com um discurso de Rafael apresentando o programa Phoenix Renasce.
e explicando sua visão de uma empresa que valorizava o desenvolvimento humano integral. Acreditamos que o verdadeiro sucesso de uma organização não se mede apenas por seus resultados financeiros, mas pelo impacto positivo que causa na vida de seus colaboradores e na comunidade, declarou ele, sua voz firme e apaixonada ecoando pelo auditório. O programa que lançamos há poucos meses já está transformando vidas, descobrindo e nutrindo talentos que estavam escondidos dentro de nossa própria organização. As primeiras apresentações correram sem problemas. Um violonista do departamento financeiro, um grupo de teatro amador formado por funcionários do setor administrativo, um coral de colaboradores de diversas áreas. O público aplaudia entusiasticamente, surpreso com o talento de pessoas que apenas conheciam por suas funções profissionais. E então, chegou o momento de Luísa. Nossa próxima apresentação é especial, anunciou Débora ao microfone. Há poucos meses, Luísa Oliveira trabalhava como diarista neste prédio. Hoje, graças ao seu talento excepcional e à oportunidade oferecida pelo programa Phoenix Renasce, ela está completando sua formação em dança e ajudando a construir nossa política cultural. Esta noite, ela nos apresenta uma coreografia original que celebra nossas raízes afro-brasileiras. As luzes diminuíram, e um único foco iluminou o centro do palco. O silêncio era quase palpável, quando os primeiros sons de tambores começaram a pulsar, baixo como um coração distante. Luísa entrou no palco, seus movimentos inicialmente contidos, quase tímidos. A música crescia lentamente, e com ela, sua dança ganhava força e expressividade. Cada gesto contava uma história, de luta, de perseverança, de descoberta e, finalmente, de libertação. Quando a música atingiu seu ápice, Luísa dançava com abandono total, seu corpo expressando emoções que palavras jamais poderiam capturar. Não era mais uma apresentação, era um testemunho, uma celebração de sua jornada pessoal e de sua herança cultural. Na plateia, Rafael observava hipnotizado. Havia visto Luísa dançar pelos monitores de segurança, mas nada o preparara para a intensidade de sua presença no palco. Havia uma verdade em seus movimentos que transcendia a técnica aprendida. Era arte em sua forma mais pura e honesta. Quando a música terminou, Luísa finalizou sua apresentação com um gesto que simbolizava oferenda e gratidão. Por um momento, o auditório permaneceu em silêncio absoluto, como se coletivamente prendesse a respiração. E então, a plateia irrompeu em aplausos. Sofia foi a primeira a se levantar, seguida por Dona Celina, e logo todo o auditório estava de pé, aplaudindo entusiasticamente. Alguns tinham lágrimas nos olhos, tocados pela emoção transmitida através da dança. Luísa curvou-se em agradecimento, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Quando levantou o olhar, viu Rafael aplaudindo intensamente, seus olhos fixos nela com uma expressão que misturava admiração, orgulho e algo mais profundo que ela não conseguia definir. Após a apresentação, enquanto os convidados desfrutavam de um coquetel, Luísa foi cercada por pessoas querendo parabenizá-la. Os investidores sociais estavam particularmente impressionados, fazendo perguntas sobre sua formação e experiência. Sua apresentação foi a personificação perfeita do que queremos alcançar com o programa, comentou um deles, um empresário conhecido por seu trabalho filantrópico. Talento e oportunidade se encontrando para criar algo extraordinário. Sofia permanecia firmemente ao lado da mãe, orgulhosa e um pouco intimidada por toda a atenção. Dona Celina conversava animadamente com outras senhoras, contando como sempre soubera que a filha tinha um dom especial para a dança. Acho que foi um sucesso, disse uma voz familiar próxima ao ouvido de Luísa. Ela se virou e encontrou Rafael segurando 2 taças de espumante. Parece que sim, respondeu ela, aceitando a bebida com um sorriso. Estou um pouco sobrecarregada com tanta atenção. Melhor acostumar-se, respondeu ele. Isto é apenas o começo. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, Rafael abaixou-se para ficar na altura de Sofia. E você deve ser a famosa Sofia, disse ele, estendendo a mão educadamente. Sua mãe fala muito de você. A menina sorriu timidamente apertando a mão dele. Minha mãe dançou bonito, né? A dança mais bonita que já vi, concordou Rafael sinceramente.
Luísa observou a interação com uma estranha sensação de completude. Dois mundos que antes pareciam tão distantes, sua vida familiar simples e o sofisticado universo corporativo, estavam se encontrando de forma harmoniosa. Gostaria de conversar com você sobre alguns planos, disse Rafael, voltando a se levantar. Os investidores estão extremamente interessados no programa e sua história os impressionou profundamente. Que tipo de planos? Perguntou Luísa, curiosa. Expansão, respondeu ele, com aquele brilho característico nos olhos quando falava sobre projetos que o apaixonavam. Levar o programa para outras empresas, criar um instituto cultural. E gostaríamos que você fosse uma das embaixadoras. Luísa piscou, surpresa com a proposta. Eu? Mas mal comecei minha formação. É exatamente por isso, explicou Rafael. Sua jornada inspira as pessoas, Luísa. Mostra que transformação é possível quando o talento encontra a oportunidade. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Débora, que precisava apresentar Luísa a outros convidados. A noite prosseguiu em um turbilhão de conversas, planos e possibilidades que Luísa mal conseguia processar. Quando finalmente voltou para casa, exausta mas radiante, Sofia já dormia no banco traseiro do carro que a empresa havia providenciado para levá-las. Ao seu lado, Dona Celina sorria serenamente. Seu pai estaria tão orgulhoso, repetiu a senhora, segurando a mão da filha, que eu não poderia estar mais feliz. Luísa apoiou a cabeça no ombro da mãe, como fazia quando criança. É tudo tão surreal, sussurrou. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi apenas um sonho. Não é sonho, garantiu Dona Celina com a sabedoria dos anos. É a vida finalmente reconhecendo seu valor. Enquanto o carro atravessava a cidade iluminada, levando-as de volta ao simples apartamento em Itaquera, Luísa pensou em como sua vida havia mudado em poucos meses. Do anonimato à visibilidade, da sobrevivência à possibilidade de realização. E em algum lugar no meio dessa transformação estava Rafael Mendonça, o homem que havia enxergado possibilidades onde outros viam apenas uma diarista dançando quando achava que ninguém estava vendo. 3 meses após o festival, a vida de Luísa continuava em transformação constante. O vídeo de sua apresentação, compartilhado nas redes sociais da Phoenix, havia viralizado, gerando uma onda de interesse pelo programa de bolsas e, inesperadamente, por ela mesma. Recebera convites para participar de eventos culturais, dar entrevistas a jornais locais e até mesmo para coreografar uma pequena produção universitária. O programa Fênix Renasce havia se expandido, agora atendendo funcionários de todas as filiais da empresa no Brasil e com planos para se tornar um instituto independente no ano seguinte. Luísa, conforme Rafael havia sugerido, tornara-se uma espécie de embaixadora, dividindo seu tempo entre os estudos, o trabalho no departamento cultural e palestras ocasionais sobre sua experiência. Naquela manhã de sábado ensolarada, ela aguardava no apartamento com uma mistura de ansiedade e expectativa. Rafael havia convidado ela e Sofia para conhecerem um projeto social de dança na periferia de São Paulo, um dos primeiros a receber apoio do nascente Instituto Phoenix. Mãe, ele já está atrasado? Perguntou Sofia, olhando pela janela pela 10ª vez em 5 minutos. Não, filha, ainda faltam... Luísa consultou o relógio. 3 minutos para o horário combinado. Como se respondesse ao chamado, a campainha tocou. Sofia correu para abrir, com a intimidade de quem já considerava Rafael um amigo da família. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma presença frequente em suas vidas. Sempre profissional, sempre respeitoso, mas com uma proximidade que crescia a cada encontro. Bom dia, pequena dançarina, cumprimentou Rafael entregando a Sofia um pacote embrulhado. Trouxe algo que achei que você gostaria. Presente? Exclamou a menina, seus olhos brilhando. Posso abrir agora, mãe? Luísa sorriu, acenando afirmativamente. Rafael não precisava... É apenas um livro de histórias de bailarinas do mundo todo, explicou ele, enquanto Sofia rasgava o embrulho com entusiasmo. Vi numa livraria e pensei nela. Havia uma naturalidade nos pequenos gestos de Rafael que sempre surpreendia Luísa. Como um homem criado em um mundo de privilégios podia ser tão atencioso com os detalhes, tão genuíno em suas interações. É lindo, exclamou Sofia, folheando o livro ilustrado.
Olha, mãe, tem bailarinas de todo lugar. Vai dar tempo de conhecermos o projeto antes de seu ensaio? Perguntou Luísa, pegando sua bolsa. Rafael assentiu. O ensaio é só às 2, temos tempo suficiente. O projeto fica a uns 20 minutos daqui. O Centro Cultural ocupava um antigo galpão reformado no bairro de Guaianazes. Do lado de fora, um colorido mural retratava crianças dançando, pintando, tocando instrumentos. Ao entrarem, foram recebidos por uma mulher de meia idade com uma energia contagiante. Rafael, que bom que vieram. Ela cumprimentou abraçando-o com familiaridade. E você deve ser Luísa, ouvi muito sobre você. Luísa, esta é Conceição, diretora do projeto Passo a Passo há mais de 20 anos, apresentou Rafael. Um prazer conhecê-la, respondeu Luísa, imediatamente cativada pela energia positiva da mulher. Esta é minha filha, Sofia. Conceição abaixou-se para cumprimentar a menina. Que linda você é! Gosta de dançar como sua mãe? Sofia assentiu timidamente. Estou aprendendo balé na escola. Venham, vou mostrar o que fazemos aqui, convidou Conceição, guiando-os pelo espaço. O antigo galpão havia sido dividido em várias salas, cada uma dedicada a uma atividade artística diferente. Havia uma sala de dança com espelhos e barras, um estúdio de música com instrumentos diversos, um ateliê de artes visuais e uma pequena biblioteca comunitária. Em cada espaço, crianças e adolescentes estavam envolvidos em atividades, orientados por instrutores pacientes. Começamos há 20 anos com apenas 10 crianças e um toca-fitas velho, explicou Conceição enquanto caminhavam. Hoje atendemos mais de 200 crianças da comunidade. É impressionante, comentou Luísa, profundamente tocada pelo que via. Como conseguiram todo esse crescimento? Muito trabalho, muita persistência e alguns anjos que apareceram no caminho, respondeu Conceição, olhando significativamente para Rafael. A Fênix é apenas uma das apoiadoras recentes, esclareceu ele modestamente. Conceição fez o trabalho mais difícil durante anos, praticamente sozinha. Enquanto Sofia era convidada a participar de uma aula de percussão, Conceição levou Luísa e Rafael para seu pequeno escritório. Rafael me contou sua história, disse ela, servindo café em canecas coloridas feitas pelos alunos do projeto. Como passou de diarista a estudante de dança e embaixadora cultural. Luísa corou levemente. Ainda não havia se acostumado com a ideia de sua história pessoal sendo compartilhada como exemplo. É por isso que achei que você seria perfeita para nos ajudar com algo novo que estamos planejando, continuou Conceição. Um programa de formação para jovens talentos da periferia, com bolsas de estudo completas e mentoria profissional. E como eu poderia ajudar? Perguntou Luísa, genuinamente interessada. Queremos que você seja uma das coordenadoras da área de dança, respondeu Rafael. Sua experiência, tanto artística quanto de vida, seria invaluável para esses jovens. Luísa sentiu-se momentaneamente sem palavras. A proposta era mais do que poderia ter imaginado. Não se tratava apenas de uma oportunidade profissional, mas de um chamado para retribuir, para ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho de transformação que ela estava percorrendo. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente. Ainda estou no 3º semestre da faculdade. Às vezes, a experiência de vida vale mais que diplomas, observou Conceição sabiamente. Esses jovens precisam de alguém que entenda realmente suas lutas, que tenha passado pelo que eles passam, mas que também possa mostrar que há um caminho. Rafael observava Luísa atentamente, respeitando seu processo de reflexão. Havia aprendido nos meses de convivência a admirar sua capacidade de ponderação, a forma cuidadosa como avaliava cada situação antes de tomar decisões. Seria apenas um dia por semana no início, explicou ele, compatível com seus estudos e seu trabalho atual. Poderia visitar algumas aulas primeiro? Perguntou Luísa. Conhecer os jovens e entender a dinâmica? Claro, concordou Conceição prontamente. Nada melhor que sentir a energia do lugar antes de decidir. Eles passaram o restante da manhã visitando as aulas, interagindo com os alunos e instrutores. Sofia rapidamente se integrou a um grupo de crianças de sua idade, participando entusiasticamente de uma aula de dança folclórica. Ela tem o seu talento, comentou Rafael observando a menina girar alegremente ao som dos tambores. E a mesma paixão,
concordou Luísa com um sorriso orgulhoso. Mas quero que ela tenha escolhas que eu não tive, que possa seguir qualquer caminho que desejar. Havia uma nova confiança na voz de Luísa quando falava do futuro, não mais como algo a temer, mas como um horizonte de possibilidades. No caminho para o ensaio de balé de Sofia, no carro de Rafael, a menina adormeceu no banco traseiro, exausta após as atividades da manhã. Obrigada por me mostrar o projeto, disse Luísa, olhando pela janela enquanto atravessavam a cidade. É exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhei em fazer. Eu sabia que você se identificaria, respondeu Rafael, momentaneamente tirando os olhos da estrada para olhá-la. Desde que a vi dançando naquela manhã, percebi que havia algo especial em você. Uma capacidade de transformar emoção em movimento que é rara. Luísa sentiu o rubor subir pelo pescoço. Nos últimos meses, conforme sua confiança crescia, tornava-se cada vez mais difícil ignorar a crescente atração que sentia por Rafael. Mas havia mantido esses sentimentos firmemente guardados, consciente das complexidades que tal relação poderia trazer. Ainda me pergunto por que você parou naquela manhã para me observar, comentou ela, desviando sutilmente a conversa. Entre tantas coisas importantes que um CEO tem para fazer, Rafael sorriu pensativo. Talvez eu estivesse precisando de algo autêntico em meio a tantas artificialidades do mundo corporativo. Ele fez uma pausa. Ou talvez simplesmente tenha sido o destino. O carro parou em um sinal vermelho e Rafael virou-se para encará-la diretamente. Luísa, há algo que quero te dizer há algum tempo. O coração dela acelerou. O quê? Nossa relação começou de uma forma incomum. Eu como seu benfeitor, por assim dizer, e você como beneficiária de um programa da empresa. Por isso sempre mantive uma distância profissional que considerava apropriada. Ele respirou fundo. Mas a verdade é que, com o passar dos meses, minha admiração por você cresceu para além do profissional. Luísa sentiu como se o tempo parasse. Parte dela havia esperado, talvez até desejado, essa conversa, mas outra parte temia as complicações que poderiam surgir. Rafael, não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que há muitas considerações, nossas diferentes origens, o fato de eu ainda ser tecnicamente seu superior na empresa, o que as pessoas poderiam pensar. Só queria que soubesse como me sinto, com total transparência. O sinal abriu e Rafael voltou a se concentrar na direção. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de possibilidades não ditas. Também tenho sentido algo, admitiu Luísa finalmente, sua voz quase um sussurro. Mas tenho medo. Do quê? Perguntou ele suavemente. De que isso possa comprometer tudo o que conquistei. De que as pessoas pensem que não mereço minhas conquistas. De que Sofia se apegue a você e depois... Ela não conseguiu completar a frase. Rafael assentiu, compreensivo. São preocupações válidas. E é por isso que quero fazer as coisas da maneira certa, respeitando seu espaço e seu tempo. Quando chegaram à escola de balé, Sofia ainda dormia profundamente. Rafael estacionou e virou-se para Luísa. O que acha de jantarmos juntos algum dia? Apenas nós dois para conversar com calma. Luísa considerou a proposta. Uma parte dela queria recusar, manter a segurança da relação estritamente profissional que haviam estabelecido. Mas outra parte, cada vez mais forte, desejava explorar esse novo território, descobrir se o que sentiam poderia superar as barreiras que os separavam. Gostaria disso, respondeu finalmente, com um sorriso tímido. Rafael sorriu, e havia tanto alívio quanto felicidade em sua expressão. Que tal sexta-feira? Conheço um lugar tranquilo onde poderíamos conversar sem interrupções. Sexta-feira seria perfeito, concordou Luísa. Preciso acordar Sofia para o ensaio. Rafael assentiu, saindo do carro para abrir a porta para ela. Um pequeno gesto de cortesia que havia se tornado parte de sua dinâmica. Enquanto Luísa gentilmente acordava a filha, ele pegou a mochila de balé da menina. Chegamos, pequena dançarina, disse ele suavemente. Hora de mostrar seus talentos. Sofia esfregou os olhos sonolentamente, mas logo se animou ao ver a escola. Você vai ficar para me ver dançar? Perguntou a Rafael. Ele olhou para Luísa, incerto. Ficaremos os dois, respondeu ela, com um sorriso que comunicava mais do que palavras poderiam expressar.
Enquanto caminhavam juntos para a escola, Sofia segurando a mão de cada um, Luísa refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido nos últimos meses. Da diarista que dançava escondida à mulher confiante que agora era, prestes a embarcar em uma nova fase de sua vida, tanto profissional quanto pessoal. O futuro ainda guardava incertezas e desafios, claro. O relacionamento com Rafael seria complexo, navegando diferenças sociais e profissionais. Seu novo papel no projeto Passo a Passo exigiria habilidades que ainda estava desenvolvendo, e havia sempre o equilíbrio delicado entre seus sonhos pessoais e suas responsabilidades como mãe e filha. Mas pela primeira vez em muito tempo, Luísa encarava essas incertezas não com medo, mas com esperança. Havia encontrado sua voz, seu valor, sua capacidade de transformar não apenas sua própria vida, mas também a de outros. E talvez, pensou ela enquanto entrava na escola de balé, essa fosse a verdadeira dança da vida. Os passos nem sempre perfeitos, às vezes improvisados, mas sempre em frente, sempre buscando a música interior que nos guia para novos horizontes. Você está feliz, mãe? Perguntou Sofia repentinamente, com aquela percepção aguda que só as crianças possuem. Luísa trocou um olhar com Rafael antes de responder, um olhar cheio de promessas não ditas e possibilidades a serem exploradas. Sim, filha, respondeu com sinceridade absoluta. Muito feliz. E enquanto Sofia corria para se juntar às outras crianças, Luísa soube que, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer, havia encontrado seu ritmo, sua música, sua forma de dançar pela vida com autenticidade e coragem. Uma dança que havia começado numa manhã comum, quando pensava que ninguém estava vendo, mas que agora se desdobrava sob os olhares atentos e admirados de todos ao seu redor.